7 sinais de Deus. Antes de você ficar rico, Napoleon Hill avisou. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque aqui você não encontra motivação vazia. Você encontra direção. Aqui é sobre mudar sua mente, sua energia e sua realidade financeira de verdade. Agora presta atenção nisso. Existe um momento na vida de algumas pessoas onde tudo começa a dar errado. Mas não é fracasso, é preparação. E se você está vivendo isso agora, talvez você esteja mais perto da riqueza do que imagina, porque antes de qualquer grande prosperidade, existe um padrão invisível. E Napoleon Hill deixou isso muito claro. Antes de você ficar rico, a vida te testa. Mas não é qualquer teste, são sinais. Sinais que quase ninguém entende. E por isso, a maioria desiste. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que estava quase lá, mas algo dava errado? Quantas vezes parecia que a vida estava te travando, quando, na verdade, ela estava te moldando? Respira fundo, porque o que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. E depois de 50 segundos aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa rápida. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, existe uma comunidade fechada aqui dentro do canal, só de pessoas que estão no mesmo caminho, buscando evolução financeira, mental e espiritual. É o grupo de membros. Lá dentro eu aprofundo ainda mais esses conceitos, sem filtro. Se você quiser dar o próximo nível na sua mente, depois dá uma olhada. Agora volta comigo, porque o primeiro sinal começa de um jeito que quase ninguém percebe. O primeiro sinal antes da riqueza é a sensação de perda. Pessoas se afastam, o ambiente muda, coisas que antes faziam sentido deixam de fazer. E isso dói, porque parece que você está ficando sozinho, mas não é abandono, é limpeza. É como se a vida estivesse tirando tudo que não combina com o próximo nível que você vai viver. Napoleon Hill já dizia: você não cresce cercado pelas mesmas influências que te mantêm pequeno. E é por isso que muita gente trava aqui, porque confunde transição com fracasso. Mas deixa eu te falar uma coisa forte. Você não está perdendo pessoas. Você está sendo preparado para encontrar as certas. O segundo sinal é o aumento dos obstáculos. Sim, quando você está perto de crescer, a vida fica mais difícil. Parece contraditório, né? Mas pensa comigo, quando você está subindo uma montanha, onde é mais difícil? No começo ou perto do topo? Exatamente. E é aqui que 90% das pessoas desistem, porque acham que dificuldade significa que estão no caminho errado. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Dificuldade é sinal de expansão, e expansão exige força. O terceiro sinal é uma inquietação interna. Nada mais te satisfaz. Nada mais parece suficiente. Você começa a sentir que nasceu para mais. Isso incomoda, porque você olha para sua vida atual e sente que não é ali, mas também ainda não chegou onde quer. Esse é o ponto mais perigoso, porque é o limbo, e muita gente volta para a zona de conforto aqui. Mas quem entende, continua, porque essa inquietação não é ansiedade, é direção. E segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar o momento exato onde a virada começa a acontecer. E por que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Mas antes disso, comenta aqui embaixo: eu estou sendo preparado. Isso não é só comentário, é posicionamento. E isso muda tudo. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é exatamente o ponto onde a maioria das pessoas perde a própria virada e nem percebe. Existe um momento antes da riqueza, onde as oportunidades começam a aparecer, mas não do jeito que você imagina. Elas não chegam como dinheiro, elas chegam como problemas, como convites estranhos,
como situações que te tiram da zona de conforto. E é aí que muita gente erra, porque espera algo perfeito, quando na verdade a oportunidade quase sempre vem disfarçada. Napoleon Hill falava isso de forma clara. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior, mas deixa eu traduzir isso para a sua realidade. Você começa a receber ideias do nada, começa a encontrar pessoas certas, começa a ver caminhos que antes não via. Mas como não parece grande coisa, você ignora. E é exatamente aí que você perde dinheiro. Porque riqueza não começa grande. Ela começa pequena, discreta, quase invisível. Agora segura esse ponto porque ele é forte. O quarto sinal antes da riqueza é a repetição de oportunidades. Você percebe que certos padrões começam a aparecer. Uma ideia surge. Depois alguém fala sobre isso. Depois você vê algo relacionado de novo. É como se o universo estivesse insistindo, martelando, mostrando o caminho. Mas a maioria ignora, porque está esperando um sinal gigante e não percebe que os sinais já estão acontecendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes algo apareceu para você e você pensou, depois eu vejo isso, e nunca mais voltou? Exatamente. Ali pode ter passado a sua oportunidade, porque oportunidade não espera, ela passa. E quem está preparado, pega. Quem não está, perde. O quinto sinal é a mudança na sua forma de pensar. Antes, você só queria dinheiro. Agora, você começa a valorizar conhecimento, tempo, liberdade, conexões, e isso muda tudo. Porque enquanto você só quer dinheiro, você pensa pequeno. Mas quando você começa a pensar em valor, em crescimento, em construção, o dinheiro começa a te seguir. E isso não é motivação, é estratégia mental. Agora entra um dos pontos mais importantes de todos. O sexto sinal antes da riqueza. É quando você começa a perceber que não pode mais viver como antes. Velhos hábitos começam a incomodar. Velhas rotinas perdem o sentido. Coisas que você fazia já não fazem mais sentido. E isso gera conflito, porque você ainda não chegou no novo nível, mas já não pertence ao antigo. Esse é o ponto onde muita gente trava, porque tenta manter a velha vida, enquanto deseja uma nova realidade. E isso cria uma coisa chamada contradição interna. E onde existe contradição, o dinheiro não entra. Agora presta atenção nisso aqui, porque esse ponto pode destravar muita gente. Você não cresce tentando manter tudo igual. Você cresce aceitando perder versões antigas de você. E isso dói, mas é necessário. E agora vem um dos sinais mais ignorados de todos. O sétimo sinal é quando você começa a sentir uma energia diferente, uma força, uma disposição fora do comum. Mesmo sem motivo externo, você começa a agir mais, pensar mais, buscar mais. E isso não vem de fora, vem de dentro. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Quando você não precisa mais de prova, porque você sente. E quando você sente, você age. E quando você age, a realidade começa a responder. Agora, deixa eu te falar algo importante. Se você chegou até aqui, não é por acaso. E se isso está fazendo sentido para você, tem algo mais profundo que eu deixei aqui embaixo. Tem um link na descrição e também no comentário fixado, onde eu aprofundo ainda mais isso. Sem filtro, sem superficialidade. Se você quer entender de verdade como sair do lugar, depois você dá uma olhada. Agora me responde aqui embaixo. Qual desses sinais você está vivendo agora? Porque quando você identifica, você para de resistir e começa a avançar. E na próxima parte, eu vou te mostrar algo que quase ninguém fala. O momento exato da virada. O ponto onde a sua vida muda. Mas só se você agir certo. E é aí que muita gente perde tudo, mesmo estando a um passo da riqueza.
Agora presta muita atenção nisso aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é o ponto exato onde a riqueza começa a se formar. Mas também é o ponto onde a maioria das pessoas perde tudo. Existe um momento na sua vida em que tudo começa a fazer sentido, as ideias se conectam, as oportunidades aparecem com mais frequência, as coisas começam a fluir, mas não é explosivo, não é um milagre visível, é sutil, silencioso, quase imperceptível. Napoleon Hill dizia que a riqueza não chega fazendo barulho, ela chega como um encaixe, como se de repente tudo começasse a alinhar. E esse é o momento da virada. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não reconhece esse momento, porque ainda está esperando dificuldade, está esperando sofrimento, está esperando mais luta. E quando a vida começa a facilitar, ela estranha, desconfia e trava. Agora segura isso. O primeiro sinal da virada é a repetição intensa de oportunidades. Não é mais ocasional. Agora começa a ficar evidente. Você vê caminhos parecidos, em diferentes áreas, pessoas falando das mesmas coisas, situações te empurrando na mesma direção. É como se a vida estivesse gritando, é por aqui. Mas mesmo assim, muita gente ignora, porque ainda não acredita que pode dar certo. O segundo sinal é a clareza mental. Depois de tanto tempo perdido, confuso, tentando várias coisas, de repente, você sabe. Você acorda com uma sensação diferente. Você entende o que precisa fazer, sem dúvida, sem confusão, sem medo travando você. E isso não vem do nada. Isso vem de tudo que você já passou. Cada erro, cada tentativa, cada frustração estava construindo essa clareza. Agora presta atenção nisso. Porque isso aqui separa quem cresce de quem volta para o começo. Quando essa clareza aparece, você precisa agir rápido, sem perfeição, sem esperar o momento ideal. Porque o momento ideal é quando você percebe. Agora vem o terceiro sinal da virada. E esse aqui é forte. É quando você começa a ter energia acima do normal. Você não precisa mais de motivação externa. Você não depende de ninguém te empurrando. Você simplesmente vai. Você quer fazer. Você quer construir. Você quer sair do lugar. E mesmo cansado, você continua. Isso não é empolgação. Isso é alinhamento. E aqui está o ponto mais perigoso. Porque quando isso começa a acontecer, a vida também testa você mais uma vez. Sim. Mesmo na virada. Porque agora não é mais sobre provar se você quer. É sobre provar se você sustenta. E é aqui que entra o maior erro das pessoas. Elas desaceleram, elas relaxam, elas acham que já deu certo e perdem o timing. E deixa eu te falar uma verdade dura. Riqueza não é só sobre chegar, é sobre segurar. E quem não está preparado, perde. Agora presta atenção nisso aqui, porque pode mudar completamente o seu jogo. A oportunidade não fica parada esperando você. Ela passa, rápida, silenciosa. E muitas vezes, uma única decisão define tudo. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você sentiu que estava perto e mesmo assim não fez o que precisava ser feito? Exatamente. Isso não é azar. É falta de ação no momento certo. Agora segura isso, porque na próxima parte eu vou te mostrar o que fazer nesse momento crítico. O que fazer quando a oportunidade aparece. Como agir para não só ganhar dinheiro, mas manter, multiplicar e não voltar para o zero. E já comenta aqui embaixo. Eu não vou perder minha virada, porque quando você assume isso, você muda seu comportamento. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque chegar perto da riqueza é uma coisa, mas sustentar e multiplicar é outro jogo completamente diferente. E a maioria das pessoas não perde dinheiro antes de ganhar, perde depois. Existe um momento logo após a virada, onde tudo começa a dar certo. Entradas financeiras começam a aparecer.
Oportunidades começam a gerar resultado. As coisas começam a fluir. E é exatamente aí que começa o verdadeiro teste. Napoleon Hill deixou isso muito claro. A riqueza testa você 2 vezes, antes de chegar e depois que chega. Agora segura isso, porque o primeiro pilar da consolidação da riqueza é a ação intencional. Isso significa o seguinte: você para de fazer 1000 coisas e começa a fazer o que funciona, sem distração, sem inventar moda, sem sair pulando de ideia em ideia. Esse é o erro mais comum. A pessoa começa a ganhar dinheiro e já quer começar algo novo, quer diversificar cedo demais, quer testar tudo e perde o foco. Riqueza não cresce na dispersão, ela cresce na repetição do que dá certo. Agora, o segundo pilar é organização estratégica. E aqui muita gente quebra, porque acha que ganhar dinheiro já resolve tudo, mas não resolve. Se você não sabe administrar pouco, não vai saber administrar muito. Presta atenção nisso aqui. Se você não organiza R$1000, você também não organiza 100 mil. Porque o problema nunca foi o dinheiro, sempre foi o comportamento. Então aqui entra uma coisa que quase ninguém fala. Riqueza exige estrutura, conta separada, controle, planejamento, decisão consciente. Agora o terceiro pilar, e talvez o mais ignorado, é o alinhamento com propósito. Porque deixa eu te falar uma verdade. Dinheiro sem propósito vira pressão, vira vazio, vira confusão. Mas quando o dinheiro tem direção, ele vira força, ele vira expansão, ele vira liberdade. Então você precisa responder: por que você quer enriquecer? Mas não superficial, não resposta automática, profunda, real, porque é isso que vai sustentar você. Quando o dinheiro começar a chegar, agora entra um ponto que pouca gente aceita. O quarto pilar é se tornar uma nova pessoa. Sim, porque a versão sua que chegou até aqui não é a mesma que sustenta a riqueza. Você vai precisar evoluir, pensar diferente, agir diferente, se posicionar diferente. E isso assusta, porque exige abandonar velhos hábitos, velhos padrões, velhas formas de viver. Mas aqui está a verdade: ou você cresce ou você volta. Não existe meio termo. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso pode salvar muita gente. O quinto pilar é controle emocional, porque com a riqueza vem pressão, vem crítica, vem inveja, vem gente querendo algo de você. E se você não souber lidar com isso, você perde tudo. Riqueza amplifica quem você é. Se você for equilibrado, ela expande isso. Se você for descontrolado, ela destrói. Agora o sexto pilar, e talvez o mais poderoso de todos, é a gratidão estratégica. E não é papo bonito, é funcionamento mental. Quando você agradece, você reforça para sua mente que aquilo é natural, que aquilo continua, que aquilo cresce, e a sua mente começa a trabalhar a favor disso. Agora deixa eu te falar algo importante. Se você chegou até aqui, você já está em um nível diferente. E se isso está abrindo sua mente, na próxima parte eu vou te mostrar o segredo final. O que Napoleon Hill realmente quis dizer, mas quase ninguém entende. Porque a riqueza verdadeira não começa no dinheiro, começa antes, muito antes. Então comenta aqui: eu estou pronto para sustentar. Porque isso muda seu posicionamento. E segura, porque a próxima parte é onde tudo se conecta. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque tudo que você ouviu até agora foi preparação. Mas o que eu vou te mostrar agora é a base invisível da riqueza. O que realmente faz alguém enriquecer e manter isso ao longo do tempo. Napoleon Hill falava sobre metas, persistência, ação, mas existe algo por trás de tudo isso que quase ninguém percebe. A riqueza não começa no dinheiro, ela começa na identidade. Antes de você ganhar dinheiro, você precisa se tornar a pessoa que sabe lidar com ele.
E aqui está o problema. A maioria das pessoas quer resultado, sem transformação. Quer dinheiro, sem mudança interna. Quer prosperidade, mantendo a mesma mentalidade. E isso não funciona, porque o dinheiro não muda você. Ele revela você. Se você tem medo, ele amplifica. Se você tem insegurança, ele amplifica. Se você é disciplinado, ele amplifica. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pode virar uma chave forte na sua mente. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E é por isso que muitas pessoas até conseguem ganhar dinheiro, mas perdem, porque não sustentam a identidade. Agora entra um conceito que Hill chamou de inteligência infinita. E aqui você precisa abrir a mente. Ele dizia que existe uma força, uma inteligência maior que responde ao seu padrão mental. Não importa o nome que você dá. Deus, universo, consciência. O ponto é, você não está sozinho, mas existe uma condição. Essa força responde à frequência que você emite. Se você vive no medo, ela responde com mais situações que reforçam isso. Se você vive na dúvida, ela responde com incerteza. Mas se você vive na fé, na certeza, na ação, as respostas começam a aparecer. E não é mágica, é alinhamento. Agora segura isso, porque esse ponto é muito forte. A riqueza não vem para quem precisa, ela vem para quem está preparado. E preparação não é só técnica, é emocional, é mental, é espiritual. Agora me responde com sinceridade. Se hoje entrasse muito dinheiro na sua vida, você saberia o que fazer ou perderia? Essa resposta define tudo. Agora, outro ponto importante, a intenção. Se você busca riqueza só por ego, comparação, provar algo para alguém, isso não sustenta, pode até vir, mas não fica, porque não tem base. Mas quando você busca riqueza por liberdade, por crescimento, por ajudar quem você ama, isso cria raiz. E o que tem raiz, permanece. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é o que fecha tudo. Antes de você ficar rico, você precisa ser rico por dentro, rico de clareza, rico de disciplina, rico de visão, rico de controle emocional. Porque quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser difícil e passa a ser consequência. Agora segura, porque na próxima parte eu vou fechar isso com o ponto mais importante de todos. O que você precisa fazer a partir de agora para sair da teoria e entrar no jogo de verdade. E comenta aqui, eu já sou rico por dentro, porque isso muda a forma como você age. Você pode entender os sinais, pode reconhecer os testes, pode até perceber que está perto, mas se você não agir, nada muda. E aqui está a verdade que pouca gente aceita. Riqueza não é sobre saber, é sobre executar. Napoleon Hill foi direto nisso. Conhecimento sem ação não gera resultado. Agora pensa comigo, quantas coisas você já aprendeu, mas não aplicou? Exatamente. E é por isso que muita gente fica travada. Não é falta de informação, é excesso de passividade. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso pode mudar sua vida se você realmente fizer. Primeira coisa, decisão. Você precisa parar de viver em dúvida, parar de viver em talvez, parar de esperar segurança, porque não existe segurança antes da ação. Você decide e depois constrói. Segunda coisa, movimento imediato. Não amanhã, não depois, agora. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas precisa acontecer, porque ação gera clareza e clareza gera mais ação. Terceira coisa, ambiente. Se você continua no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com os mesmos estímulos, você volta para o mesmo lugar. Crescimento exige mudança de ambiente, mesmo que seja digital, mesmo que seja mental. E é por isso que muita gente trava, porque tenta crescer sem mudar nada. Agora a quarta coisa, repetição.
Você não vai acertar tudo de primeira. E nem precisa, mas precisa continuar, mesmo errando, mesmo lento, mesmo inseguro, porque quem continua, chega. Agora segura isso, porque esse é o ponto mais importante de todos. A riqueza não é um evento, é um processo. E esse processo começa quando você decide não voltar mais, não voltar para desculpa, não voltar para procrastinação, não voltar para a mentalidade antiga. É uma linha e você cruza. E a partir dali, não tem mais volta. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você assistiu até aqui, não foi por acaso. Tem algo em você que já está pronto. E se esse conteúdo fez sentido para você, faz o seguinte agora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Minha virada começa agora. Porque quando você escreve isso, você assume um compromisso. E outra coisa, se você quer ir além, se aprofundar de verdade, entender o jogo em outro nível, tem um link na descrição e no comentário fixado. Lá eu mostro um caminho mais direto, sem superficialidade. Agora, a decisão é sua. Você pode sair daqui e continuar igual, ou pode usar isso e mudar sua realidade, porque a verdade é uma só. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você decide agir. E a sua decisão começa agora.